Olá, gente, seja bem-vindo à série Bíblia Explicada. Esta aqui é uma introdução ao Evangelho segundo João. Esse é o comentário bíblico Beacon. São 5 volumes para o Antigo, você pode estar vendo aqui, 5 volumes para o Novo. Não sei se você percebeu, mas na capa do vídeo está lá a coleção de 10 volumes, comentário bíblico Beacon, essa introdução sobre Joseph H. Hayfield, que é o teólogo que vai explicar essas questões para nós, todo o livro do Evangelho de João. Eu esqueci de mencionar os teólogos que estão por trás dessa obra fantástica. Este aqui é Joseph H. Hayfield. Vamos ver uma introdução ao Evangelho de João. Antes de entrar nos capítulos dos livros, estou trazendo introduções. Vamos ver na introdução a autoria, vamos ver o autor, vamos ver também a data, o propósito. E vamos ver palavras-chave sobre o Evangelho de João. Para depois, então, a gente entrar no vídeo do comentário em si. O quarto Evangelho é um retrato escrito do maior dos eventos históricos. E lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o teu like. No fim, comenta, compartilha esse conteúdo. Olha só, na verdade, este evento é o tema do Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No capítulo 1, versículo 14. Tudo o que o escritor registrou teve a finalidade de tornar tal evento claro e significativo para o leitor. Os primeiros leitores do quarto Evangelho provavelmente eram cristãos da segunda e terceira gerações. O que sabiam sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus aprenderam ou de ouvir falar ou por meio da leitura dos primeiros relatos cristãos. Quer dizer, ou pela tradição oral, ou pelos próprios relatos de escritos. Existe evidência de que entre os primeiros cristãos havia erros de concepção dos fatos e seus respectivos significados, o que fez surgir algumas heresias na época, naquele tempo, né? Vamos ver a parte A, vamos ver sobre a autoria. Uma antiga evidência externa aponta o apóstolo João como o autor. O testemunho dos patriarcas da igreja é quase unânime em favor desta posição. A evidência interna é dupla em tipo. A evidência indireta indica que o autor era judeu, um judeu da Palestina, uma testemunha, um apóstolo, e que o apóstolo era João. Uma evidência interna direta não é em si exclusiva, exceto pelo fato de que está claro que o próprio autor testemunhou grande parte daquilo que registrou. E ela não era conclusiva se o nome da testemunha não for citado. João escreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, no capítulo 1, do versículo 14, indicando que o Deus encarnado esteve entre aqueles com quem o próprio escritor estava associado. Novamente, ele declara ser testemunha da cena da crucificação. Quando o soldado perfurou o lado do Senhor, saíram sangue e água. O escritor ali atesta o seu testemunho, e aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. No capítulo 19, do versículo 35 do Evangelho de João. Sem apresentar seu nome, o autor se identifica em sua conclusão do Evangelho como uma testemunha. Este é o discípulo que testifica estas coisas e as escreveu, lá no capítulo 21, do versículo 24. Parte B, vamos entrar na questão da autoria, o autor. Quem era o autor? João era filho de Zebedeu, um pescador, e de Salomé. Você vai ver em Marcos 15, versículo 40, e versículo 16, versículo 1. Se confirma Mateus 27, versículo 56. Pensa-se que era mais jovem do que seu irmão Tiago. Evidentemente, eram os membros da família de Zebedeu, pessoas que detinham posses. Eles haviam contratado empregados, como se pode ver em Marcos 1, versículo 20. E de acordo com João, no capítulo 19, versículo 27, João cuidou de Maria após a morte de Jesus. Embora o nome do apóstolo não seja mencionado como
discípulo de João Batista, a razão para crer que ele era um dos 2 discípulos citados em João capítulo 1, versículo 35 até o 40. Se este for o caso, fica evidente que o apóstolo foi primeiro um discípulo de João Batista e mais tarde deixou para seguir Jesus, tornando-se um discípulo que dedicou tempo integral a servir o Mestre. Pode ver em Mateus 4, versículo 18 ao 22, e Marcos 1, versículo 19 ao 20, Lucas 5, versículo 1 ao 11, e se confirma no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 ao 46. João fazia parte do círculo íntimo de discípulos, juntamente com seu irmão, Tiago e também Pedro. Em várias ocasiões, durante a última metade do ministério de Jesus, os 3 discípulos foram atraídos para um relacionamento mais íntimo com Jesus, mais do que os outros discípulos. Você vai ver em Mateus 17, versículo 1 e 8, Marcos 9, versículo 2 e 8, Lucas 9, versículo 28 ao 36, e também se confirma no versículo 49 de Lucas 9, e o capítulo 22 de Lucas, versículo 8. Pedro e João foram os únicos a seguir Jesus até o lugar do julgamento. Você pode ver no Evangelho de João 18, versículo 15 e 16. E somente João foi com ele até o Gólgota. Você vai ver no capítulo 19 do Evangelho de João, versículo 26. Foram João e Pedro que correram até o sepulcro na primeira manhã da Páscoa, no capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 13 e 4. O apóstolo é mencionado 9 vezes no livro de Atos. Ali sua presença ficou obscurecida diante do destaque da liderança de Pedro. Paulo cita nominalmente como um dos líderes da igreja em Jerusalém, em Gálatas 2, versículo 9. O Apocalipse, cuja autoria é comumente atribuída a João, é a última referência das Escrituras ao apóstolo. O seu autorretrato mostra-o na ilha de Patmos. Pode ver isso em Apocalipse capítulo 1, do versículo 9. Como um profeta e homem de Deus que recebeu visões da parte do Senhor. A antiga literatura patrística faz referência ocasionais ao apóstolo, deixando evidente que este era morador de Éfeso. Westcott, ele cita Jerônimo, que relatou. Ele diz o seguinte: permanecendo em Éfeso até uma idade avançada, podendo ser transportado para a igreja apenas nos braços de seus discípulos, e incapaz de pronunciar muitas palavras. João costumava dizer: não muito mais do que filhinhos, amai-vos uns aos outros. Por fim, os discípulos e patriarcas que ali estavam, cansados de ouvir sempre as mesmas palavras, perguntaram: mestre, por que sempre diz isto? É o mandamento do Senhor, foi a sua digna resposta. E se apenas isto for feito, será o suficiente. Uma vez que o apóstolo ele era da Galileia, e de ascendência judaica, sua formação dava-lhe a amplitude de experiência necessária para entender e interpretar a vida, os ensinos, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus, tanto do ponto de vista judaico quanto helenístico. Vamos ver a parte C, que trata sobre a data. Qual a datação desse evangelho? As estimativas quanto à data da escrita têm variado entre a metade do século I até a metade do século II. Aqueles que não aceitam a autoria de João tendem a favorecer a data posterior. Alguns estudiosos recentes defendem a primeira data com base nas descobertas arqueológicas da antiga colônia grega de Pela. No entanto, tanto as evidências internas como as externas apontam de forma bastante consistente para uma data em torno de 95 depois de Cristo. Vamos ver a parte D, ela fala sobre o propósito. Qual o propósito desse escrito, desse evangelho? O propósito do autor é claramente declarado no próprio evangelho. Ele diz: Jesus, pois operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Está no capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 30 ao 31. Uma análise das ideias-chave poderá ajudar-nos a entender melhor
esta declaração. Primeiro, vamos ver os milagres, que são os sinais. A palavra grega usada aqui é semeion. Em seu uso clássico significava parte A. Uma marca, sinal ou símbolo pelo qual é conhecido, um traço ou um rastro. Parte B, um sinal dos deuses, um presságio. E a parte C, um sinal para fazer qualquer coisa, um sinal para a batalha. No grego koine, que era o grego da época, né? Era o grego falado no tempo que a Bíblia foi escrita, o tempo que Jesus reportava as pessoas, a sua palavra, em que os apóstolos, os discípulos pregavam, naquele tempo era um grego mais simples. A palavra significava milagre ou maravilha, bem como sinal. A versão King James, em inglês, traduz a palavra 4 vezes como sinal e 13 vezes como milagre. Sendo utilizada na declaração do propósito de João, a palavra apresenta duas ideias distintas. Certamente refere-se aos milagres realizados por Jesus, alguns dos quais são registrados exclusivamente no quarto evangelho, mas ela também oferece uma pista diante da pergunta: por que ele registrou este milagre como sinal? Traduzida literalmente, a resposta é: para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. João viu os milagres de Jesus como sinais para a ação e designou o ato de fé como sendo a ação desejada. Vamos ver a parte 2, a fé. O substantivo fé, que vem do grego pistis, não aparece no Evangelho de João. No entanto, o verbo crer, pisteuo, é usado em várias formas. 94 vezes. Ela é uma palavra-chave no Evangelho. O ato de fé é uma resposta total à pessoa, né, e pessoal, àquele que Deus enviou. O verbo encarnado. De acordo com L.H. Marshall, a fé ela possui 3 elementos claramente discerníveis: a crença, a confiança e a lealdade. Assim como a pólvora não é pólvora sem um de seus 3 elementos, carbono, nitrato e potássio e enxofre. Estiver faltando a fé só é genuína se os seus 3 elementos estiverem presentes, integrados em si. Um exemplo excelente disto está em João 11. Vamos ver a parte 3. Jesus é o Cristo. Tanto o produto quanto o objeto da fé são fundidos em uma única essência. O produto de uma fé realizadora é o entendimento correto do fato histórico do cumprimento messiânico da encarnação, mas a fé está em sua realização mais elevada quando o seu objeto é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. João planejou intencionalmente a sua escrita, selecionando e colocando em ordem os eventos e as palavras, a fim de mostrar que o Logos de Deus, o Verbo encarnado, é o cumprimento completo e final de tudo que está prefigurado na lei e nos profetas. Embora João não registre a própria declaração de Jesus, como se pode ver também em Mateus 5, versículo 17, a este respeito, ele demonstrou por sinais cuidadosamente escolhidos que Jesus veio não para destruir a lei e os profetas, mas para cumprir tudo o que fora dito a respeito dele e da lei. Vamos ver a parte 4, fala sobre a vida. A palavra vida vem do grego zoe, é utilizada 36 vezes. Em 17, ela é usada com o adjetivo eterna, que vem da palavra grega aionios, mas sem qualquer mudança evidente de significado. Além disso, o verbo viver, que vem da palavra grega zen, ocorre 16 vezes. E há 3 ocorrências de zoopoien, que significa vivificar. Portanto, fica evidente que vida é um grande tema do quarto evangelho. A forma substantiva zoe é definida por Arnett e Gingrich, tendo o significado de vida no sentido físico. Esse Arnett e Gingrich são grandes
foram grandes estudiosos do grego koiné. Inclusive, eles têm léxico sobre o grego, né? Tradução e explicação das palavras em grego. Eles dizem que o significado de vida, no sentido físico, é o meio de sustento ou subsistência. Ela também significa a vida dos crentes que procede de Deus e de Cristo, e se refere à vida da graça e santidade. Especialmente no uso joanino, o conceito zoe abundantemente é empregado como uma regra para designar o resultado da fé em Cristo. Na maioria dos casos é declarado expressamente que o seguidor de Jesus possui vida mesmo neste mundo. Em muitas passagens, como aqui, a palavra vida, zoe, é usada como sinônimo de vida eterna, que é zoe aionios. Dessa forma, é visto que o propósito de João ao escrever é que o leitor ele alcance a fé, ele possa se tornar aquele que recebe a vida eterna, uma vida atual de graça e santidade. Contrastes vívidos fornecem boa parte da imagem de fundo e do simbolismo do Evangelho. E para a gente entender isso, a gente vai ver as palavras-chave que está na parte E. Contrastes vívidos fornece boa parte da imagem de fundo e do simbolismo no Evangelho. Redobre a sua atenção. Um destes contrastes é a luz e as trevas. E a luz resplandeceu nas trevas, capítulo 1, versículo 5 do Evangelho. A palavra luz, phos, do grego phos, aparece 21 vezes. E trevas, escotia, do grego, é usada 6 vezes. Jesus é a luz, como está no capítulo 8 do versículo 12. E ele veio para expulsar as trevas, no capítulo 1, versículo 5, que representa o mal em todas as suas formas, tanto no sentido individual como cósmico. A garantia de que, em última instância, no propósito e tempo de Deus, tudo o que a luz representa triunfará, e tudo o que as trevas representam será removido e derrotado, como se pode ver em Apocalipse, para se confirmar no capítulo 20, do versículo 10. É bastante claro que o autor tinha em mente escrever uma polêmica contra a crença gnóstica. Esta era uma doutrina filosófica de um dualismo metafísico, de luz e trevas, bem e mal, sem a garantia do triunfo final de Deus e daquilo que é certo. Quer dizer, naquele tempo, quando a carta, o Evangelho e até mesmo o Apocalipse foi escrito, ele estava rivalizando ali, combatendo essa crença gnóstica de dualismo, onde existia essa dualidade de luz e trevas, vida e morte, só que não existia ali um triunfo final de Deus. E o que a gente sabe que pelos evangelhos e pelo Apocalipse, que é uma realidade revelada, Deus sempre vai triunfar e o mal está com seus dias contados. Um outro conjunto de palavras-chave é verdade e testemunho. Jesus disse diante de Pilatos: para isso vinha o mundo, a fim de dar testemunho da verdade. No capítulo 18, versículo 37. A palavra verdade vem da palavra grega aletheia, ou uma forma cognata é usada 49 vezes, enquanto testemunho, frequentemente, no mesmo contexto da palavra verdade, aparece 42 vezes. O próprio Senhor Jesus é a verdade manifestada na carne, o verdadeiro testemunho, como se pode ver no capítulo 3, versículo 33, pois ele mesmo é a verdade, no capítulo 14, versículo 6. Então existe aqueles que dão testemunho de Jesus, o Pai. Ele dá testemunho dele, no capítulo 5, versículo 37. O próprio Jesus, como está no capítulo 8, versículo 14. E João Batista também dá, no capítulo 1, versículo 15. As próprias obras ou sinais de Jesus também o dão, no capítulo 10, versículo 25. As Escrituras também dão no capítulo 5, versículo 39 e 40. Os discípulos também dão testemunho no capítulo 15, versículo 27 e no capítulo 21, versículo 24. E o Espírito também testifica, testemunhando, no capítulo 15, versículo 26 e no capítulo 16, versículo 14. Vida e juízo, que vem da palavra grega Christis,
também representa ideia-chave. A palavra vida foi discutida agora há pouco. Da mesma maneira que é usada ao lado do adjetivo eterna, com riqueza de significado, ela também é colocada em contraste com o juízo ou a morte. A palavra juízo é usada 26 vezes e retrata consistentemente a condição atual daqueles que recusaram-se a crer, como se pode ver no capítulo 3, do versículo 18 e 19, e naquele que é a luz, como se pode ver no capítulo 9, versículo 39 e 41. A vida da luz, ela constitui o juízo final sobre o pecado e a morte. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Não esquece de seguir aí, né, de se inscrever no canal. Não se esquece de deixar o teu comentário. Não se esquece de deixar o teu joinha aí. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Não perca a nossa série de todo esse conteúdo que iremos dar no Novo e no Antigo Testamento. Fique com Deus, que Deus abençoe. Até a próxima.